Olá, alunos! Hoje a ideia é a gente encerrar os egípcios, como vocês viram, tem muita coisa, é um povo realmente bastante complexo, que nos legou, né, bastante feitos, né, e até hoje é um povo muito admirado pela sua destreza no sentido da arquitetura, né, nós tivemos grandes arquitetos, a gente tem registros, né, desde que os hieróglifos foram, digamos assim, isso foi possível traduzir, né? Isso foi possível porque se encontrou, digamos assim, um documento egípcio que nós tínhamos, então, com os hieróglifos e também o mesmo documento em grego, e o grego já tinha sido compreendido, digamos assim, tu conseguiu ler e conseguiu, então, a partir disso, fazer toda uma compreensão daqueles hieróglifos. Bom, então vamos falar sobre a questão religiosa dos egípcios, tá? Então, os egípcios eram povos politeístas, né? De um modo geral, a gente pode ver que seus registros, a sua arte, de um modo geral, os deuses aparecem bastante, o faraó aparece como um deus, se você for olhar. Nós temos digamos, uma arte, né, no qual esses deuses ou esse faraó também aparece muito maior do que os outros grupos, né? Aparece geralmente numa posição de poder. Geralmente a arte egípcia ela é o que a gente chama de lateralidade, ou seja, o corpo, né, dá de frente, o rosto de lado, é um pouquinho diferente, digamos assim, né, nesse sentido. Então era uma religião politeísta e os deuses eram antroposomórficos, ou seja, geralmente eles tinham um corpo de pessoas, digamos, né, e cabeça de animais. Então tínhamos, por exemplo, né, deuses que tinham cabeça de pássaro, como o deus Horus, por exemplo, ou Ptactium, uma garça, enfim, cabeça de garça, ou Anubis, que tinha cabeça de chacal, mas tinha outros deuses, a Bastet, que tinha cabeça de gato, enfim, né, vários, tem de vaca, tem de, enfim, vários animais com os quais eles conviviam, digamos assim, né, de um modo geral também tinham essa perspectiva, né, mas também tínhamos deuses que tinham, digamos assim, feições humanas, como Osíris, que era um dos principais, né, da mitologia, Ísis, sua esposa, né, e outros, enfim, né, que também faziam parte desse panteão, tá? Então eles eram politeístas e de um modo geral também tinham deuses antroposomórficos, ou seja, né, geralmente uma cabeça de animal e o corpo de um corpo humano, digamos, tá? Bom, mas nós tivemos, no caso do Egito, um pequeno momento, tá, que a gente diz, né, de monoteísmo. Esse foi durante o período do governo do Amenófis IV, né, que vai ser digamos, vai mudar o seu nome, tá? Porque ele vai começar a adorar apenas um deus, que vai ser o deus do disco solar, que seria o deus Atom, tá? E ele vai tentar implementar essa nova religião. A gente tem que lembrar que neste período não existe uma ideia de tolerância religiosa, tudo que o governante é, todo mundo tem que ser. E com isso, então, ele vai mudar toda essa perspectiva religiosa, tá? Ele vai mudar o nome da própria capital, enfim, né? E vai tentar implementar esse monoteísmo, né? Ou seja, os outros deuses deixam de ser adorados e isso, claro, vai causar uma grande convulsão social, porque as pessoas estão habituadas, né, aos seus deuses, digamos, né, e também principalmente uma questão política. É claro que a gente tem que sempre pensar nisso, né, bom, a quem interessa isso, é só motivação religiosa mesmo, só de fé, é claro que tem isso, mas também tem questões econômicas e políticas vinculadas, né, então, lembrando que a caça sacerdotal tem muito poder, certo? E como é que vem esse poder? Esse poder vem exatamente de explorar esses vários deuses do panteão, cobrar valores, etc., né, das pessoas, e isso atingiu, né, muito o poder e o bolso, claro, desses sacerdotes, que implementaram toda uma digamos assim, enfim, uma série de intrigas, né, uma revolta, e com isso, então, né, isso acabou sendo superado, acabou não vingando, e após a morte do Amenófis IV, que, enfim, ninguém sabe se foi uma morte morrida, se foi uma morte matada, né, mas possível que seja uma morte matada, os deuses, né, retornaram com o governo do Tutankhamon, né, sendo que Amon-Ra, né, é o grande panteão, é o deus Sol, é o principal, né, um dos principais deuses também do panteão egípcio. E a religiosidade está presente no dia a dia, no cotidiano, né, a gente pode ver isso na arte, nas esculturas, de modo geral, e também, claro, né, na própria ideia de vida após a morte, então, que os egípcios tinham, então havia toda a ideia da mumificação. De modo geral, as pessoas, a mumificação era um processo caro, né, todo mundo conseguia, né,
ser mumificado, mas a ideia era que aquelas pessoas que eram mumificadas, elas conseguiriam então retornar, né, enfim, por isso os órgãos vitais, na visão dos egípcios, eles eram preservados, né, os egípcios tinham todo um cuidado, eles eram extremamente, como é que eu vou dizer, cuidadosos e conhecedores de uma medicina, de uma questão higiênica, né, eles se depilavam completamente, usavam perucas, né, mas eles, de modo geral, tentavam manter-se, né, o quão mais limpos possíveis, digamos assim. Eles, então, tinham um conhecimento de medicina muito grande e a ideia, muitas vezes, era, por exemplo, o faraó, ele era, então, mumificado, ele era enterrado e, com isso, ele era, digamos assim, não sozinho, mas também, né, várias pessoas eram mortas, né, quando o faraó morria, para poder servi-lo em outra vida, né, então ele era enterrado, não só ele e seus órgãos distribuídos, né, em vários vasos, mas também todo um grupo para servi-lo, né, todas as principais joias, enfim, né, todo um aparato que ele pudesse necessitar em outra vida. E com isso, as pirâmides são grandes, né, túmulos funerários, né, grandes tumbas, né, enfim, e que no caso das tumbas do faraó, a ideia era realmente quanto mais próximo ao céu, quanto mais, né, vistosa, grande, opulenta, né, melhor, mais ele estava próximo às divindades, e geralmente era feita uma série de túneis e, enfim, né, uma série de armadilhas, exatamente para tentar impedir, digamos assim, seu acesso a grande parte da população e também, claro, né, a ladrões, né, enfim, já que grande parte das riquezas do faraó eram enterradas junto, né, então as pirâmides, nesse sentido, elas tinham essa ideia de tumbas, de grandes túmulos, né, e espaços para preservar aquele corpo do faraó nessa vida após a morte. Então, de modo geral, os egípcios eram politeístas, praticavam a mumificação, né? Então eles tinham esse enterramento específico que não era para todo mundo, tá? Lógico. Quem era enterrado nas pirâmides geralmente era o faraó e a nobreza, né? Ou alguns servidores de confiança do faraó para servi-lo na outra encarnação, enfim, na outra vida, né? No caso, certo? Então, basicamente, isso permitiu, né, que os egípcios tivessem um conhecimento muito grande, né, sobre a questão da anatomia, certo? Então, basicamente, acredito que esses eram os principais aspectos, tá, que a gente tem que lembrar, tá, que a gente tem que saber sobre a religião egípcia, tá? E agora no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre persas, tá? E, enfim, então acho que era isso, tá? Estudem bastante e até mais e se cuidem, tá bom?